Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Jesus. No dia 25 de setembro de 1999, nascia a Igreja Batista Adonai. Inicialmente éramos a Congregação Batista Ebenezer, mas em 25 de setembro de 1999 fomos emancipados com o pastor fundador, pastor Jorge Couto. Louvado seja Deus pelos 21 anos da nossa igreja. Hoje, nesse domingo, nós estamos celebrando a Deus 21 anos em que Deus tem nos sustentado. Verdadeiramente, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, eu quero te convidar a render ações de graças ao Senhor. Eu quero te convidar a orar. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por esses 21 anos na caminhada, na história da nossa igreja. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor sem fim. Graças te damos, Senhor, porque apesar de estarmos distantes fisicamente uns dos outros, o Senhor permitiu que tivéssemos acesso a recursos, Senhor, tecnológicos, para estarmos unidos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que este culto, e não apenas este culto, mas toda a caminhada dessa igreja, Senhor Deus, seja sempre para o louvor e glória do teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a todos e todas que durante esses 21 anos entregaram e entregam as suas vidas por amor ao teu reino e por amor a essa igreja. Pai bendito, em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecer nos teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos mais outros tantos 21 anos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicarmos esse período de caminhada enquanto igreja, sendo fiéis ao Evangelho, amando pessoas, servindo, Senhor, a tua criação. Pai bendito, estas coisas nós oramos, no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma noite festiva, celebração dos 21 anos da Igreja Batista Adonai. Por isso, nós preparamos uma programação especial para os irmãos e irmãs da nossa igreja e para você, amigo, que por meio dessa tecnologia, por meio do nosso canal do YouTube, também está sendo alcançado. Talvez você não seja membro da nossa igreja, mas está hoje sendo alcançado graças a esse recurso tecnológico. Eu quero convidá-los a ler a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 13. Gostaria que você acompanhasse, diz assim: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.
Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Louvado seja Deus! Coloquem a esperança no Senhor. Nós temos uma esperança viva, Cristo Jesus. É inspirados nesse propósito que o tema do nosso 21º aniversário é Posso crer no amanhã. Faça essa afirmação no seu coração com muita fé e esperança. Posso crer no amanhã. Nós preparamos uma programação surpresa para todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Adonai. Uma surpresa que certamente emocionará a todos e todas. Nós tínhamos selecionado um material que usaríamos na nossa programação de Páscoa, mas infelizmente não deu certo durante a programação de Páscoa, então nós decidimos reaproveitar esse material, porque ele carrega consigo memórias, afetos, e os irmãos e irmãs saberão muito bem, durante toda a programação, do que estamos falando. Deus tem sido conosco, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a louvar ao Senhor. Depois do momento de louvor, nós seremos ministrados pela vida e pela pregação do pastor Vitor. Pastor Vitor Souza, eu tenho o prazer de ser amigo dele, um homem de Deus, e irá ministrar aos nossos corações. Após o sermão do pastor Vitor, por favor, não deixe de assistir. Haverá uma surpresa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Um abraço, eu fico por aqui, mas a programação continua. Ao Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Tudo certo aí, pessoal? Tudo certo aí com a banda? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados,
Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Marcharemos com coragem. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor.
vencer. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ressuscitou. mas ressuscitou. Ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e
tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, o teu nome é força. O teu nome, Senhor, é fôlego de vida. O teu nome, Senhor, nos sustenta. Encontramos força em Ti para caminhar nessa vida, enfrentar as intempéries. Ficamos maravilhados, Senhor, só em ouvir o teu nome. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Bom é cantar louvores ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, obrigado por esse tempo de louvor, ó Pai. Que o Teu Espírito continue a falar conosco por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, paz e bem a todas e todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder estar presente com vocês, ainda que nesses tempos de afastamento social, celebrando mais um ano da Igreja Batista Adonai. Fico muito contente com o convite de poder trazer uma reflexão para vocês nessa data tão especial, quando se completa 21 anos de caminhada nesta comunidade, neste bairro, levando um evangelho sempre comprometido com as causas da justiça. É bom poder contar com a lembrança de vocês nesse dia e nesse momento tão especial. E por isso quero agradecer a oportunidade de poder celebrar com vocês esta data
este novo ano e fazer isso também à luz da palavra, daquele que nos inspira. Como sempre, sou muito grato de poder estar com vocês, de poder trazer um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. A temática do aniversário da Adonai deste ano, posso crer no amanhã, uma afirmação extremamente necessária para os nossos dias, os tempos em que estamos vivendo, no contexto da pandemia que tem trazido tanta desesperança, mas nós afirmamos: posso crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. E esta afirmação vem do hino, né, que está imortalizado na memória de todas e todos aqueles que conhecem esse cancioneiro cristão, em que, porque Cristo vive, porque Ele é ressurreto, aí sim eu posso crer nesse amanhã. E é a partir dessa provocação da ressurreição, a partir dessa provocação do Cristo que esteve morto, mas que agora vive, que eu quero trazer o texto para a nossa reflexão nesta data e nesta noite. Eu quero ler com os irmãos o texto de João, capítulo 21, um texto que trata de uma das aparições de Jesus após a sua ressurreição. E eu gosto muito desses textos, né, porque eles revelam grande parte de como os discípulos e as discípulas de Jesus estavam encarando a sua partida. E nós vamos ler, como eu disse, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que é onde se encerra esta narrativa da aparição de Jesus. E diz assim o texto sagrado: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Vamos fazer uma oração. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor que diante da Tua palavra lida, o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos corações para que possamos compreender e enxergar aquilo que o Senhor quer nos falar a partir desta leitura. Que o Senhor possa transformar as nossas mentes, as nossas vidas, que o Senhor possa modificar as nossas intenções a partir daquilo que nós apreendemos de Ti e daquilo que nós lemos na Tua Palavra. Que essa palavra seja viva em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãs e irmãos, diante desta narrativa em que alguns elementos são levantados pelo evangelista João, eu me detenho sobre aqueles sentimentos que povoam aqui o texto e povoavam a mente e o coração dos discípulos de Jesus após a sua partida. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é o ajuntamento desses discípulos após a partida de Jesus. Esses discípulos que caminharam durante tantos anos com o Cristo, que o viram fazer milagres, discípulos que, num primeiro momento, numa primeira aparição de Jesus, ainda como um ilustre desconhecido, chamava esses discípulos para uma ação depois de uma pesca mal sucedida. E o curioso é que esses discípulos se juntam ali sem ter certeza do que viria a seguir. E é justamente essa falta de certeza que leva esses discípulos, na expressão aqui do apóstolo Pedro, a dizer: eu vou pescar. Tudo que nós vivemos, me parece ser esse o sentimento, e isso se expressa nessa fala do apóstolo Pedro. Tudo que nós vivemos já passou, já teve o seu momento, foi bom, nós caminhamos com um grande mestre, mas agora a vida precisa retornar à sua normalidade. Por isso Pedro diz: vou pescar, vou voltar à condição na qual o Cristo me encontrou. Eu vou retomar a minha atividade cotidiana, vou retomar os meus afazeres. E aqui fica a minha inquietação quanto ao tema. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Esse amanhã que não se revela além daquilo que eu já estou acostumado. Esse amanhã que não se revela surpreendente. Ele se revela rotineiro. Ele se revela nas minhas ações mais comuns. Será que eu estou, de fato, crendo neste amanhã, crendo na possibilidade de dar continuidade àquilo que Cristo iniciou em minha vida? Ou será que também eu estou como os apóstolos ali estavam, como Pedro ali estava? Vou pescar, vou retornar aos meus afazeres, à minha vida comum. E os discípulos todos que ali se reuniram foram com Pedro, sem muitas esperanças, sem muitas perspectivas, apenas se lançaram no cotidiano da vida.
E ali, neste cotidiano, é que eles percebem que a vida já não pode ser mais a rotina a que eles estavam acostumados. Ali eles percebem que eles se tornam até infrutíferos na vida rotineira e cotidiana. Eles não conseguem realizar aquilo que costumeiramente faziam. Eles não conseguem pescar. Eles não encontram, trabalham a noite inteira, mas não encontram frutos naquilo que estão investindo o seu trabalho. E essa frustração de retornar àquilo que é rotineiro, a frustração de retornar ao cotidiano, está agora diante dos discípulos que retornam para a terra depois de uma noite de pescaria infrutífera. Mas é nesse retorno que eles percebem a presença de alguém. E eu gosto quando o texto diz que eles não reconhecem esse alguém. Os discípulos estão na sua atividade rotineira e dentro da sua atividade rotineira eles desconhecem a presença daquele com quem eles andaram, daquele com quem eles caminharam durante 3 anos. E isso é algo muito significativo nesse texto, porque repete algo que também acontece com os discípulos que retornavam para suas casas em Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém, que também tiveram um encontro com Cristo, caminharam com Ele a destino da sua cidade, mas não reconheceram o Cristo. Aqui também os discípulos não o reconhecem. Essa normalidade, esta é uma realidade difícil de ser percebida por aqueles que se entregam ao movimento comum da rotina. Mas a verdade é que Cristo está presente. A verdade é que Cristo está vivo. A grande verdade é que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele nos prometeu. E é esta verdade que faz diferença quando nós nos lançamos e nos experimentamos a realizar aquilo que realizamos no nosso dia a dia, cientes da presença do Cristo. Porque mesmo sem reconhecer, aqueles discípulos se desafiaram, ou foram desafiados, ou se permitiram ser desafiados pela palavra daquele estranho e retomaram a sua atividade. E nesse retomar dessa atividade com a presença do Cristo, uma abundante pesca se faz. Uma pesca em que aqueles discípulos todos precisaram se reunir para conseguir recolher a quantidade de peixes e toda a bênção que o mar poderia lhes oferecer naquele dia, mas que no seu desânimo, na sua falta de percepção, eles não tinham podido experimentar até que, de fato, o Cristo estivesse ali presente com eles. E ao retornar para a proximidade desse Cristo, ao retornar com ansiedade para a areia, para se reencontrar com esse Cristo ressurreto, esse Cristo que se revela no seu ambiente rotineiro, eles então são recebidos com uma das coisas que
mais rotineira nós fazemos? Uma refeição. Uma refeição que é marcada pela coletividade, marcada pelo trabalho daqueles que se reúnem para realizar algo em comum, algo para todos. E mesmo que o Cristo estivesse ali já à beira da praia com uma refeição pronta, ele ainda questiona seus discípulos: vocês têm agora algum peixe? Vocês têm agora algo de comer? Tragam. Vamos acrescentar o que vocês têm produzido na sua rotina ao tempo comum e à comunidade. E sentados em comunidade, aqueles discípulos já não tinham mais dúvida de que ali estava o Cristo. E a presença do Cristo faz tanta diferença que aqueles discípulos, o texto diz, não tinham nem sequer coragem mais de perguntar se era o Cristo. Eles tinham certeza dessa presença. Tinham certeza de que ali o Cristo estava entre eles, com eles. E essa certeza é que nos anima. Essa certeza é que deve nos animar, que deve nos desafiar a crermos num amanhã. Um amanhã que se mostra, nesse momento em que estamos, nebuloso, incerto, duvidoso. Mas diante de um ano em que tantos e tantas vidas se perderam, nós ainda estamos aqui. E estamos aqui juntos, celebrando em comunidade uma manhã do qual nós não podemos afirmar como será, mas nós podemos afirmar que teremos e temos a companhia deste Cristo que nos inspira, este Cristo que nos desafia. Nós teremos um amanhã em que a nossa comunidade é também a representação desse Cristo para todos aqueles e aquelas que estão desesperançosos. Sim, nós podemos crer no amanhã, porque, como ao final desta narrativa, nós podemos perceber a presença do Cristo, e essa presença faz diferença em nós, faz diferença na nossa vida, faz diferença no nosso cotidiano e nos anima a retornar à vida comum e à comunidade, sabendo que somos cuidados por esse Cristo que provê as nossas necessidades. E quando nós abrimos espaço para esse Cristo no nosso cotidiano, nós nos tornamos assim partícipes desta vida que Ele nos propõe. E assim nós somos também desafiados a partilhar aquilo que recolhemos de bênçãos com aqueles e com aquelas que nos cercam. Que a certeza do Cristo seja sempre presente na vida da Igreja Batista Adonai. Que a certeza do Cristo seja sempre presente em nossas vidas e que ela nos desafie e nos anime a encararmos o amanhã incerto, apenas porque cremos que Ele está conosco e que Ele vive e vive em nós. Assim, nós podemos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo
deixou registrado na carta aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou aquilo que Deus preparou para cada um de nós, para aqueles que o amam. Mas tudo isso que um dia foi mistério, o apóstolo Paulo diz que o Espírito nos revela. Esse Espírito que nos acompanha, que nos é companheiro de jornada, como Cristo nos prometeu. É assim e somente assim que nós podemos afirmar que cremos no amanhã. Podemos crer nesse amanhã, porque temos o Cristo e porque estamos juntos, dando continuidade à revelação da sua obra e do seu nome em nossas vidas e para aqueles e aquelas que nos seguem. Que o Espírito de Deus assim nos conduza para que amanhã e em todos os outros amanhãs nós possamos seguir firmes, crendo que o Cristo está conosco e isso faz a diferença. Agora, antes que o culto se encerre, peço que vocês permaneçam um pouco mais conosco no culto, neste vídeo, porque a igreja preparou uma pequena surpresa para todos. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz e que nos conceda também muita esperança para todos os outros amanhãs. Que assim seja. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele morreu pela salvação do homem, do ser humano. Então eu creio no amanhã. E creio também que tudo isso é passado. Já passou essa crise no nome dele, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, 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 posso crer no amanhã. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.